Bom, estamos aqui para mais um episódio no podcast hoje com o Matheus Dinizo. Ele vai se apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou o Cláudio Teles, assessor de investimentos e um dos sócios da Veda. Nós temos um escritório, uma filial, inclusive, aqui na cidade de Limeira. Tratamos de planejamento financeiro, soluções financeiras em geral e, principalmente, ali, planejamento financeiro. Matheus, hoje é contigo. Eu quero te agradecer, né, pela oportunidade desse bate-papo. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico, muito legal. Você, apesar de muito jovem, mas já tem uma bagagem, uma experiência fantástica aí. É contigo aí, se apresenta, por favor. Maravilha. Primeiro, obrigado por me receber aqui, Cláudio. Acho que vai ser um bate-papo bastante enriquecedor aí, né? Tratar da minha trajetória aí, como que eu evoluí dentro do mercado financeiro, vai ser bem interessante. Meu nome é Matheus, né? Como você já apresentou, tenho 28 anos aí, sou graduado em Economia, tenho o CFP, né? Então, a certificação de planejador financeiro, e já estou aí praticamente 9 anos no mercado financeiro, um pouco ali em banco e a maior parte do tempo ali na XP, atendendo clientes alta renda. Então, acho que hoje a apresentação aí seria basicamente isso. Legal, muito jovem e já tem uma bela de uma bagagem no mercado financeiro. Parabéns, cara, parabéns. Valeu. E Limeira, né? O que você caiu de paraquedas aqui em Limeira? É a primeira vez que você está conhecendo a cidade, já veio para cá, apesar de que você também é do interior, né? Já morou, inclusive, aqui perto de Limeira, né? Sim, sim. Minha família chegou a morar há um bom tempo, quando eu era pequeno, em Santa Bárbara do Oeste, que é aqui bem perto, né? E aqui em Limeira é a primeira vez que eu venho visitar. Aproveitei para gravar o podcast, conheci ali também a filial da Veda aqui de Limeira, trabalhar um dia ali com o pessoal foi bem gostoso. Legal, muito bom. Muito bom te receber aqui. A cidade tem muita coisa boa. Obrigado. E Marília, né? Quando você decidiu estudar ali, fazer economia, da onde veio esse start, né? Por que economia? Da onde veio essa ideia? Ah, bacana. Então, eu sempre estudei em escola pública, né? Venho ali de uma condição social um pouco mais baixa, e eu fui uma pessoa que sempre gostou muito de discutir política e me dava bem na área de exatas, matemática. Desde pequeno ia atrás de livros ali para entender melhor sobre mercado, sobre investimentos. Então, um dos primeiros livros que eu li na vida foi ali Pai Rico, Pai Pobre. Já gostava de estudar economia, lembro de situações ali o professor perguntando alguns temas como inflação, e eu era um dos poucos alunos que sabia, conseguia discutir alguma coisa sobre. E aí pensei em ir para a música, que é uma outra área que eu gostava, acabei não indo, né? E eu consegui ali então entrar numa faculdade muito boa, né? A PUC São Paulo, com uma bolsa integral na época para quem era estudante de escola pública, né? Consegui entrar pelo ProUni e aí decidi dar o start. Então, basicamente, eu não conhecia tanto de mercado financeiro, da área de economia. Eu era um cara que gostava de estudar política, gostava de debater política e tinha uma boa base em matemática, e o que me proporcionou ali um caminho interessante ali para trilhar dentro da área de economia. Bacana. Se formou em que ano, Matheus? Formei em 21. 21, muito jovem ainda, né? Sim. E como foi estudar economia, né? Depois de se formar, como foi esse start de falar assim, olha, eu vou para o mercado financeiro, eu ainda já, né, consigo ter alguma correlação ali com economia, mercado financeiro. Da onde veio esse start, né? Da onde veio essa ideia, né, para migrar para o mercado financeiro? Uhum. Logo quando eu comecei a faculdade, os professores questionavam o que cada um ia querer fazer e seguir, e a maioria falava do mercado financeiro, né? Ali eu também tinha um pouco dessa visão, mas não era nada muito tangível para mim, até pela minha condição social, não tinha ninguém que me indicasse, né? Eu vim estilo Belchior, né? Apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, chegando do interior numa cidade grande. Então não tinha quem me indicasse nem nada. Cheguei a trabalhar de garçom, cheguei a trabalhar no Mercado Livre, até que ali, mais ou menos no terceiro semestre, eu já consegui entrar numa vaga no estágio no banco, no Bradesco, para trabalhar na área de investimentos mesmo. Então, na época, eu já era nerdzão de Excel, e a prova o processo seletivo que eu participei, a última etapa era uma prova bem pesada de Excel, e eu fui o melhor. E aí acabei conseguindo entrar ali no banco. Na época foi muito bom, porque o Bradesco estava contratando ali da ordem de 20 estagiários
todo ano apenas para estudar investimentos e tirar o CEA, tirar a certificação para atender clientes. Então, foi um processo ali de 8, 9 meses estudando com pessoas da corretora, do DPEC, Departamento de Economia, da seguradora. Então, foi muito enriquecedor. Um cara do segundo ou terceiro ano de economia, conseguir ver na prática como que funcionava ali o mercado financeiro. Para mim, foi bem bacana. Muito legal, cara. Parabéns aí, muito jovem. Acho que abriu as portas, né? Conhecer o mercado financeiro desde cedo, inclusive cursando faculdade, né? Sim. Provavelmente, dificilmente, se você não tivesse tido essa experiência no banco, você não seguiria a carreira ali tão jovem assim no mercado financeiro. Sim, sim, com certeza. E que momento que você falou, olha, é essa carreira que eu vou seguir? Falei, olha, gostei, tô num grande banco, tô aprendendo, crescendo e me identifico com a profissão, né? Quero atender pessoas, quero, né, me aprofundar no conhecimento. Foi exatamente na própria faculdade quando você finalizou, falou, não, é essa carreira que eu quero e vou seguir em frente. Eu acho que foi um processo meio que foi acontecendo de forma natural. Eu sou um cara muito curioso, então, em diversos assuntos, muitas vezes eu vou saber falar num nível aprofundado de temas diferentes, porque eu gosto bastante de estudar. E na época, como eu estava vendo na prática o mercado financeiro, eu era o cara que chegava na faculdade antes para pegar livros sobre o mercado financeiro e ler. Então, minha curiosidade foi me levando a galgar e crescer. E aí, uma vez você começa a melhorar a remuneração, você começa a mudar de emprego, começa a ter ali uma melhora social, de padrão, né? Foi meio que natural ali. Eu gosto do tema, gosto do assunto, e essa curiosidade foi me levando a crescer dentro do mercado. E no início de carreira, né? O mercado financeiro não é fácil. Você tem que ter um autoconhecimento técnico, você tem que ter bom relacionamento, boa oratória, não para de estudar, é igual uma carreira médica, você está sempre estudando, né, para entender como está a economia, o mercado. E quais foram os principais desafios ali no início de carreira, né? Quando você iniciou no banco e depois você já ingressou ali também numa corretora. Qual foi o grande desafio no início de carreira? Como eu comentei, eu vinha de uma condição social menos favorável, então eu não tinha pessoas do meu grupo social que eu pudesse captar como cliente. Eu era visto na minha cidade como um adolescente, tocava violão, etc. Não tinha qualquer autoridade ali relacionada ao mercado financeiro. Então a maior dificuldade para mim, e acredito que boa parte das pessoas que queiram entrar no mercado e crescer no mercado vão ter, de fato começar a acessar esse público de alta renda e começar ali a ser relevante, criar algum nível de autoridade. Então, por eu ser muito novo, estar naquele mercado, isso foi a maior dificuldade. O que me ajudou muito foi que os sócios da Veda, eu entrei ainda no começo do escritório, então os sócios tinham carteiras bastante consolidadas, já há muitos anos que eles vinham do Banco Fator, e eles precisavam de pessoas para ajudar a atender alguns daqueles clientes. Então eu já recebi clientes bons de indicação de feras do mercado. Então o sócio ali da Veda, Rodrigo Marcati, a Grazi, o Regis, o Bruno, eles me deram bastante clientes ali, e aí tinha aquele selo de confiança, né, de, poxa, ele é uma indicação desse cara aqui que me atendeu por muitos anos, que está ali no mercado já há muitos anos, e foi o que me ajudou. Legal, esse impulso aí com certeza te ajudou no início de carreira, muito legal. Com certeza. E, né, a gente fala, você é um cara de 28 anos, um cara muito jovem, já tem uma carteira super relevante, né? Hoje você tem uma carteira de investimentos ali bem expressiva, eu gostaria que você até comentasse, inclusive de valores. E você tem ideia de quantas pessoas, né, de quantos assessores hoje no mercado financeiro também possuem a certificação específica que você possui? Porque o CFP, para quem não conhece, o Diniz vai explicar, é uma certificação específica do mercado financeiro e pouquíssimas pessoas têm. Então, além de pouca idade, tem uma experiência super relevante, uma certificação expressiva e uma carteira que está voando aí. Me conta um pouquinho disso. O CFP é o Chartered Financial Planning, né? Que seria basicamente um planejador financeiro que ele é certificado para fazer aquilo. Hoje eu acredito que menos de 10% dos assessores ali, se você pegar o mundo de agente autônomo, né, XP e BTG, menos de 10% ali tem acesso a essa certificação, que eu acredito ser muito relevante, né? A minha carteira ela está ali ao redor de 130 milhões, né? Então...
Legal. E acho que quando a gente fala para o mundo assessoria, certificação do CFP e uma carteira relevante acima de 130 milhões, posso afirmar aqui que você conseguiu conquistar algo super relevante no mercado financeiro. Parabéns. Sim. Mantenha assim que faz a diferença no atendimento. E quando você fala em atender e relacionamento, é um conjunto de itens, é um conjunto de atividades. Você fala em técnica, você fala em processo, você fala em relacionamento. É igual um triatleta, né? É uma composição ali. Sim. Como que você fala, quais são os itens mais importantes quando você vai atender um cliente relevante, expressivo, que já tem uma carteira também consolidada no mercado? Como é esse conjunto? Para mim, inclusive, a parte mais difícil sempre foi a de relacionamento, né? Porque eu, por ser um nerd de mercado, eu sempre estudei muito de produto, sempre aprofundei bastante. Eu acho que eu tenho um nível técnico bom, né? Então eu consigo entender bem ali a dinâmica dos ativos e a dinâmica de mercado. Mas a parte de relacionamento, ela é um caso toda à parte, né? Então, construir relacionamento é um negócio que envolve tempo, envolve cuidado, carinho, né? Você ter visão ali de longo prazo com aquele cliente. É uma coisa que, inclusive, hoje, se você for olhar, o mercado de assessoria, ele tem um turnover muito grande. Então, a galera, na média, fica 1 ano, 1 ano e meio. E por que eu, você e outros assessores já estão há bastante tempo? Porque a gente entendeu o game, a gente entendeu esse longo prazo, a ideia de agregar valor para o cliente ao longo do tempo, de ter ele ali por muitos anos. Eu ganho menos, eu vou ganhar um percentual menor, mas eu vou ter ele sempre comigo, né? Então, eu acho que no business, a parte técnica ela é muito importante, ela vai dar embasamento, ela vai trazer melhores resultados para a carteira, mas o relacionamento também, ele é chave, porque é ele que vai dar continuidade àquele trabalho ao longo prazo, né? O relacionamento é a virada de chave, né? Porque a parte técnica, a parte chata ali, né, de explicar para o cliente, falar a linguagem um pouco mais, né, a gente chama de financês, enfim, tem diversos jargões aí no mercado. O cara do banco ou o cara de uma outra corretora, ele vai conseguir fazer. Sim. O desafio maior ali é o relacionamento. É entender realmente, se colocar no lugar do cliente, os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Quais são os seus objetivos com a família, objetivo no trabalho. Então, esse é o grande desafio, é o relacionamento. Perfeito. E quando você faz um planejamento, está atendendo o cliente, quais são os pontos que você leva em consideração para fazer o planejamento do seu cliente? Perfeito. Hoje a área de... Se você voltar alguns anos atrás no mercado financeiro, ele era um mercado muito de venda de produto, né? Então você volta para banco, a galera tem aquela visão de banco de empurrar produto, empurra um consórcio aqui, empurra uma capitalização, etc. E cada vez mais o mercado evoluído, ele vem se evoluindo, porque é conhecido como goal-based investing, né? Que é a abordagem de investir baseado em objetivos. Então, quando a gente vai fazer um planejamento financeiro, a gente precisa modelar, entender esses objetivos e como que o dinheiro ele atende aquilo. Porque o dinheiro ele não é fim último. O dinheiro é um instrumento que vai ajudar aquele indivíduo, aquela pessoa que está por trás ali, a conseguir atingir os objetivos dela. Então, eu preciso entender quais são os objetivos daquele cliente. Normalmente, os clientes têm um objetivo de aposentadoria, que já é um objetivo de mais longo prazo. Aí eles vão ter objetivos de curto prazo, eventualmente ali um casamento, a aquisição de um bem, um imóvel, um carro. Então, a gente tem que entender todas essas nuances para que a gente consiga montar uma carteira que tenha o horizonte de investimento adequado para aqueles objetivos e também, claro, entender o perfil dele para que ele não se... não quero colocar 100% do dinheiro dele em ações, o cara vai dormir à noite super preocupado, um dia a bolsa sobe, outro dia a bolsa cai. Então, entender o perfil dele junto com os objetivos, eu acho que é quando a gente consegue encontrar ali uma carteira mais otimizada ali para o que aquele cliente precisa. É o famoso pode dormir tranquilo, deita a cabeça no travesseiro, que tem um assessor ao seu lado cuidando dos seus investimentos e, principalmente, adequado ao seu perfil. Perfeito. Todo mundo fala adequado ao seu perfil de investimento. Como que é fazer uma carteira adequada ao perfil do investidor ali, que faça sentido para aquela pessoa?
Perfeito. Isso é uma coisa que eu puxei bastante da época de banco, porque o banco ele acaba sendo um pouco mais restrito em termos de perfil. Então, ao mesmo tempo que a assessoria XP a gente tem um pouco mais de liberdade para trabalhar ali sugestões de alocação, o banco ele é um pouco mais restrito. E a ideia, quando a gente vai entender o perfil do cliente, então vou dar um exemplo. A gente pega um cliente ali conservador, um cliente que está começando agora no mercado. A gente tem que... É como entrar numa piscina, né? A maioria não gosta de entrar de uma vez. Então, poxa, compra ali um ativo de maior segurança, de maior liquidez, deixa ele entender as dinâmicas, aquele ativo vai vencer, vai pagar imposto, ele vai entender, poxa, tinha aquele isento que não pagava, mas era um pouco mais longo. Compra um ativo que, por um pedaço pequeno da carteira, começa a reduzir um pouco a liquidez dele, ele vai entender, poxa, esse aqui, ó, para eu vender tá ruim, já tem uma liquidez pior. Então, devagar, ele vai entendendo as nuances e aí ele tem capacidade, ao longo do tempo, de ir agregando mais risco à carteira dele. Normalmente, agregar mais risco está ligado a agregar mais retorno, né? Então, a gente tem que ler o perfil. Parte disso é bem específico, né? Também é um feeling que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, de, poxa, o perfil dele ali vai bem, ele não tem tanto conhecimento, mas ele já... se dá para perceber que ele consegue aguentar um pouco mais de risco ali na carteira, ou não, é um cliente que, ele fala bastante, mas na hora que vem a volatilidade já quer resgatar tudo, né? Então, com o tempo, a gente também vai entendendo melhor o perfil de cada cliente. Qual foi o caso mais marcante de transformação de um planejamento financeiro que você fez? Algum cliente, alguma família? Qual foi o caso que mais marcou quando você falou, olha, eu consegui agregar para a vida do meu cliente? E você teve aquele grande objetivo, falou, olha, eu estou consolidado na profissão e eu fiz diferença na vida daquela pessoa. Perfeito. Teve um caso que foi bastante emblemático para mim, que foi uma cliente que ela tinha um percentual grande ali do patrimônio dela em imóveis, né, recebendo aluguéis e também uma previdência. E ela me questionou em relação à aposentadoria, ela já vinha consumindo parte do que ela tinha de liquidez, ou seja, não estava casando o fluxo de caixa dela, né? Os aluguéis já não estavam pagando. E aí eu peguei para entender o caso dela específico, né? A gente entendeu que ela passando aqueles imóveis para a holding, ela ia sair do imposto que ela estava pagando de 27,5% para alguma coisa ali perto de 13% a 14%, né? E depende da cidade. E aí a gente, ao mesmo tempo que eu fiz isso, ela então começou a ter uma renda maior, parou de ter aquele consumo de patrimônio excessivo que estava acontecendo, e a previdência dela, que era progressiva, que tinha sido feita errada no banco, também liberou no imposto de renda para ela ter uma remuneração maior. Então, eu brinco que assim, essa parte de planejamento financeiro, onde eu sinto que a gente mais agrega é na parte tributária. Tá? Porque hoje, boa parte dos clientes tem uma ignorância bem grande em relação... Ignorância, assim, no bom sentido, né? De não conhecer mesmo. Tem esse não conhecimento em relação à legislação tributária, a como lidar com aquilo. Então, no momento que a gente fez aquele planejamento tributário, a renda dela começou a aumentar, né? A renda líquida de imposto começou a aumentar e ela passou, então, ali a ter um resultado melhor e conseguir lidar com aquela fase de aposentadoria que estava preocupando bastante ela, né? Excelente. Você citou aqui 5 pontos, né, no planejamento financeiro. Você deu um ganho tributário, resolveu um problema que ela carregava de uma previdência, você falou de aposentadoria, você falou também do próprio planejamento, você resolveu uma dor de curto prazo, e o melhor, você adequou, você fez uma adequação no portfólio como um todo, que você saiu do risco que tinha, né, de pagar mais impostos, né? Então, o trabalho do assessor ele vai muito além do que colocar o dinheiro para render. Sim. Ele tem que ter uma visão ampla, uma visão sistêmica. Vai olhar tributário, vai olhar planejamento, vai olhar renda. Perfeito. Excelente. Quando que você decidiu tirar o CFP? Né? Olhando o mercado, consolidando, atendendo clientes de alta renda, você falou assim, olha, eu vou estudar para tirar essa certificação. E para quem não conhece, é uma certificação extremamente difícil. Não é começar a estudar e 6 meses você tira uma certificação tão relevante. Da onde veio? Falou, olha, eu vou tirar o CFP. Ali, como eu comentei, eu tenho esse perfil de curiosidade muito grande, né? E sempre que eu passo por alguma barreira, então o cliente me cita algum tema, algum assunto específico que eu sinto que eu não estou aprofundando no nível adequado,
eu vou tentar entender. Aquilo fica como aquela pulga atrás da orelha, né? Que faz a gente buscar ir atrás de mais conhecimento. Então, na época, eu já estava atendendo clientes de alta renda, eu já devia ter clientes ali acima de 5 milhões, e eles tinham demandas específicas relacionadas ao planejamento financeiro. Então, questão de holding, questão de seguros, questão de, muitas vezes, de um M&A, temas que vão um pouco além ali do dia a dia de assessoria mais básico, mais trivial, né? E aí, olhando para o CFP, eu olhava para dentro do escritório, via que os assessores ali que tinham maior capacidade de lidar com os clientes, de resolver problemas dos clientes, tinham essa certificação. Falei, poxa, eu vou ir atrás. E aí eu até, na época, eu fui fazendo prova a prova. Eu não quis fazer a prova inteira, porque eu gosto muito de estudar. Então eu queria tratar item a item, então foi módulo a módulo ali para conseguir absorver o máximo de conhecimento. Você quis sofrer por etapa. Não exato. vou sofrer tudo de uma vez. Exato. E quanto tempo você tirou essa certificação? Eu acho que demorou 1 ano e meio, mais ou menos. Até porque as provas eram a cada 4 meses e eu não quando eu comecei, eu já sabia que eu não ia poder pegar ela porque eu não tinha ainda os requisitos. Que na época você tinha que ter comprovação de 5 anos de atendimento para pessoas físicas, né? E a graduação. E eu não era formado ainda quando eu comecei ela. Você começou muito mais cedo do que eu imaginava. Então. Por isso que eu já comecei ela modular ali para conseguir já aprender as coisas. Mas eu já falei, já vou matando aqui. Quando você passava no módulo, valia 2 anos. Aí eu falei, não, então agora eu passando a primeira, eu tenho 2 anos para terminar os outros. E aí eu fui fazendo devagar ali até aguardar minha graduação terminar e eu poder ter os 5 anos ali de atendimento à pessoa física. E o que mudou depois que você tirou a certificação, né, o CFP, mais essa conquista no mercado financeiro, o que mudou no seu atendimento ou no seu dia a dia e para a sua carteira e para a sua profissão? Eu acredito que o assessor que tem ali o CFP, o planejador financeiro que tem o CFP, ele acaba sendo podendo agregar muito mais no dia a dia do cliente. Então, em diversos assuntos ali, a gente consegue buscar soluções, consegue... como se fosse um médico que tem uma especialização a mais, né? Ele vai conseguir olhar para algumas coisas ali, isso talvez seja isso talvez seja aquilo. Então, você consegue ter um pouco mais de insumo para poder lidar com as demandas ali do dia a dia daquele cliente. Aquele olhar clínico, né? Que a gente fala. Exatamente. Um olhar um pouco mais amplo e que consegue somar várias frentes, trazer uma solução financeira mais completa para o cliente. Perfeito. O assessor hoje, todo mundo... Tem algumas pessoas que imaginam que o assessor de investimentos ele recebe clientes para atender chuvas de clientes, né? Nossa, o desafio da profissão é você empreender. O que é isso, empreender? É buscar novos clientes, é crescer a sua carteira, rentabilizar a carteira. Então ele é um empreendedor, né? Ele não vem somente sob demanda. Ele tem que ter um relacionamento, ele tem que ter aquela habilidade comercial, tem que ter várias vertentes. E como foi trazer essa experiência, além da assessoria que você já tem, muitos anos de mercado, para o empreendedorismo, para a sua hamburgueria, que você é um dos sócios, né? A Odins Burger, para quem não conhece, é de Marília, e o Dinizo é um dos sócios. Como foi abrir um negócio completamente diferente do mercado financeiro? Bacana. Eu sempre tive essa veia de empreendedorismo, né? Até a gente já conversou em relação a outros negócios aí. Acho que o Cláudio me conhece até que relativamente bem nesse assunto. Na época, eu havia 2 amigos lá em Marília que eles sempre foram da área ali, sempre cozinharam bastante, etc. E a gente fazia noites de hambúrguer, né? E eu nunca fui muito cara da gastronomia ali, né? Mas eles mandavam muito bem. E aí chamavam os amigos e a galera, vocês têm que abrir uma hamburgueria, vocês têm que abrir uma hamburgueria. E eu já tinha aquela base financeira que poderia agregar um pouco mais de dinheiro acumulado, né? Dada a minha profissão, que eu consegui juntar um pouco mais de dinheiro. Eu falei, poxa, vamos abrir então. Inclusive, a gente abriu no fundo da minha casa. Ficamos rodando lá 1 ano no fundo de casa, até conseguir aprender, entender os processos, entender como funciona para conseguir levantar mais dinheiro, ir para um imóvel próprio, né? Então, foi uma experiência ali bem interessante. Eu acho que onde eu mais pude agregar ali realmente foi nessa área financeira e automaticamente também, no que a nossa profissão pede muito, essa área de vendas, né?
que a gente tem que estar sempre atualizado ali na parte de marketing, etc. Trazer novos clientes, né? Exato. E como que a sua experiência em finanças, no mercado financeiro, você conseguiu agregar para o seu negócio ali no dia a dia? Aonde fez diferença, né? O conhecimento na área financeira para uma hamburgueria, que é um negócio completamente hoje do que você atuava. O que eu consegui agregar bastante, eu havia estudado para o CFA, né? É um tema que nem vale tanto a gente entrar, porque é uma certificação que ainda eu vou tirar no futuro, mas eu passei no nível 1 e lá a parte de contabilidade ela era bem puxada. Então, as finanças corporativas ali ela é bem, bem forte. E aí eu acabei agregando bastante nessa parte ali na hamburgueria. Então, coisas que eu sei que hamburguerias menores não fazem, como calcular CMV, margem de contribuição, montar um DRE, conseguir conciliar um DRE com fluxo de caixa, com balanço, eram coisas que eu já tinha alguma base para poder fazer, e aí foi legal também pôr em prática, né? Você calcular um CMV na prática, o tanto de dor de cabeça que você tem, né? Um item ali que você tem, poxa, quanto eu consumi de papel craft naquele dia? Poxa, mas é um pacote de 100, vou contar um a um aqui, né? Então toda aquela contagem de estoque, inventário, foram coisas novas ali, que eu pude agregar para a empresa e, claro, para mim, né? Hoje em dia, até para atender empresários ali, eu sei um pouco mais das dores deles, eu sei que é empreender no Brasil, lidar com risco trabalhista, lidar com diversos outros riscos jurídicos que estão envolvidos ali na profissão, né? Então, foi uma bagagem ali bem interessante de adquirir o empreendimento da hamburgueria. E está voando a hamburgueria. Hamburgueria. Gostaria de experimentar. Eu não comi ainda, né? Então, mas quando eu for para Marília, com certeza estarei lá. Quem tiver em Marília, passa lá. Tem um cupom Primeira 15 aí para comprar, fazer o primeiro pedido. Pode experimentar que vai gostar. Legal, muito bom. Vou mudar de assunto completamente. Hoje no Brasil, boa parte ainda, né, das pessoas investem em poupança. Né? Eu não falaria nem a palavra investe em poupança. Colocam o seu dinheiro na poupança. Sim. Muitas pessoas. E a gente tem diversos fatores, né, para poder explicar o porquê as pessoas ainda colocam dinheiro na poupança. E o que você acha dessa romantização da poupança, de pessoas falando, olha, a pessoa que tem uma renda de 2.000 pode guardar 10% todo mês. O que você acha desse tema, né? Como você lida com esse tema na sua atividade e no seu dia a dia? Eu acho... Eu olho pessoas ali, alguns influencers maiores, como o Primo Rico, alguns outros caras aí desse meio, eu acho um pouco estranho a forma como eles fazem a matemática financeira ali, né? Então, poxa, a gente sabe como é difícil viver hoje nesse país com poder de compra baixo que a gente tem. Quanto mais você ter uma renda ali de 2.000, guardar 10% ao mês, e aí o cara vai fazer uma matemática financeira e coloca lá 12% ao ano. E aí a gente que é da área sabe que aí você tem que descontar inflação, imposto de renda. Pouquíssimas pessoas no Brasil conseguem, no mercado financeiro, um rendimento de 12% ao ano acima da inflação isento de imposto. Né? Num planejamento financeiro é muito razoável a gente usar alguma taxa ali como entre 4% a 6% ao ano de crescimento patrimonial. E aí vem um influencer como esse para fazer uma matemática bonita, uma conta bonita, conseguir compartilhamento, views, ele vai lá e coloca, olha, se você juntar R$1.000 por mês durante X anos, você vai ter tanto, mas é uma matemática burra, é uma matemática errada e não vai chegar. Então, normalmente, quando eu pego pessoas e vou dar algum aconselhamento financeiro para pessoas que estão ainda em construção de uma profissão, em construção de patrimônio, mais no começo, o ideal é que esse dinheiro excedente, caso ele haja, ele seja usado para a educação. O investimento em educação ele vai ser infinitamente superior ao investimento financeiro. Então, você não vai começar com 20 anos, não, deixa eu juntar R$100 por mês. É legal para você aprender o hábito, para você conhecer um pouco do mercado financeiro. Mas o que vai dar diferença para você é pegar esses R$100 e investir num curso diferente, numa profissionalização diferente, guardar ele para fazer uma faculdade, muitas vezes seus pais não têm condição de ajudar. Então, eu fico bastante incomodado com esses influencers quando eles colocam esse tema de, não, todo mundo consegue poupar, todo mundo consegue acumular. Não, o cara que está com uma renda de 2.000 hoje, ele tem que se esforçar para sair de 2 para 15. E não sair de 2 e ficar ganhando 2 pro resto da vida e guardar R$200 por mês. Não é ali que ele vai resolver o problema dele fazendo uma matemática financeira maluca.
Excelente ponto. Fica a dica aí já para o Thiago Nigro e mudar a abordagem dele também, né? Mas excelente ponto. Eu gravei um vídeo com meu filho e tem um vídeo, eu tenho vários vídeos com ele e tem um dos vídeos, inclusive, que eu pergunto para ele, né? A gente faz aquela pergunta mágica que eu vou fazer para você. Qual é o melhor investimento? Né? Você acabou de responder. Qual seria o melhor investimento na sua opinião? Então, aí é caso a caso, né? Para alguém que está começando, eu acho que é a educação. Exato. A educação ela vai ter um potencial de retorno absurdamente maior. Então, é o que eu falei aqui, uma matemática financeira bem feita, um investimento, uma carteira bem montada, ela vai te dar ali na média, colocando ali, tirando inflação, impostos, alguma coisa como 5% ao ano. Agora, você tem um investimento em educação que pode levar a tua renda de 2 para 10, todo mês iria cair 2 e todo mês vai cair 10. Entende? É exponencial, é muito maior esse retorno. Né? Excelente, excelente. Falando de uma classe de ativos super polêmica, que são os criptoativos, e muita gente ainda não conhece, eu gostaria que você explicasse um pouco, na sua visão, como são os criptoativos, né, e qual ideia que você tem para esse ativo, né? Qual ideia não? Qual o seu plano para esse ativo no longo prazo? Gostaria de ouvir um pouquinho. Me fale sobre criptoativos, que pouca gente ainda conhece, o tema é muito em alta, mas como que você lida com criptoativos hoje no mercado financeiro? Eu gosto de olhar ali para os criptoativos como sendo uma proteção contra risco fiduciário, contra risco de moedas financeiras emitidas por bancos centrais. Então, todo mundo sabe que o Banco Central está emitindo dinheiro o tempo inteiro, ele está inflacionando aquela moeda o tempo inteiro, seja real, seja dólar, qualquer outra moeda. E, por exemplo, pegando aqui de exemplo o Bitcoin, ele tem ali uma inflação, né, que é dada... Quando você faz ali a resolução dos blocos, você recebe uma remuneração. Essa inflação dele, essa emissão de novas moedas, ela é reduzida a cada 4 anos pela metade, que é o que a gente chama de halving. Então, hoje você olha para o mundo, um mundo aumentando endividamento. Então, a gente está vendo ali um cenário de economia se endividando cada vez mais, a população envelhecendo. Então, ao mesmo tempo, a gente já vê países como a França hoje, que tem ali um problema forte de natalidade. Não fosse a imigração de outros países, já estaria hoje morrendo mais pessoas do que nascem. Isso é um problema de longo prazo, isso é um problema previdenciário. Né? Então, a gente olha para o futuro e, naturalmente, a gente entende que, para o governo resolver essa questão da pirâmide etária, ou isso vai acabar virando inflação, né? Ele vai ter que emitir mais dinheiro para dar para essas pessoas, porque não tem mais gente nova entrando para poder fazer ali, trabalhar, pagar INSS, etc. Ou aquilo vai virar imposto. E o Bitcoin ele acaba sendo uma proteção muito interessante ali nesse cenário. Então, hoje, por exemplo, é um cenário onde a gente tem o dólar já não sendo mais visto tanto como uma moeda de refúgio, o pessoal está correndo um pouco do dólar, o ouro vem subindo bastante. O Bitcoin ele acaba sendo uma opção ali bastante interessante para quem quer uma proteção inflacionária de longo prazo e uma proteção, inclusive, estatal. Né? Pega o caso do Irã agora, que teve uma hiperinflação, volta alguns anos atrás, Venezuela, Argentina. Então, a pessoa que tinha um pouco de Bitcoin, ela acabou tendo uma proteção muito grande no poder de compra dela e ela vai poder usar aquele dinheiro eventualmente para se reconstruir, para poder dar algum endereçamento ali para a família dela. E depois que esse tipo de ativo, né, que a criptomoeda foi regulada, tiveram normas, leis, regulação, ele não perdeu o brilho, ele não perdeu o encanto, porque quando a gente olha o grande projeto desse ativo, que era descentralização, como você enxerga ele sendo negociado na Bolsa de Valores, sendo regulado, inclusive hoje ele é taxado. Qual é o seu olhar frente a essas leis e regulação ao criptoativo? Eu acho positivo, até porque se você for olhar, hoje praticamente 1/3 dos bitcoins foram perdidos e para sempre, porque as pessoas não souberam custodiar eles.
Então, muitas vezes você entrar no mercado financeiro, via um fundo, e aí a gente sabe que tem um problema de sucessão, de transmissão desse patrimônio para as outras gerações. Quem compra Bitcoin diretamente muitas vezes tem um problema com isso também. Poxa, como que isso vai chegar para o meu filho? Né? O pessoal usa ali as 24 palavras, né? E tem que... Como que eu guardo essas 24 palavras? Então, tem um problema ali que pode ser ajudado por essa questão de regulamentação. E, ao mesmo tempo, quem compra um Bitcoin, mesmo que no mercado regulado, comprar lá no mercado Bitcoin, jogar isso para uma ledger, para uma carteira própria externa, se houver algum tipo de confisco, alguma coisa mais grave para a economia, um caso do Irã, etc., aquilo ali não vai ser facilmente acessado por ninguém. Então você consegue ter ainda assim uma proteção. Claro, ninguém quer pagar imposto, né? Mas pelo menos a gente acaba tendo ali a oportunidade de acessar de maneira mais fácil aqueles ativos. Né? E a pergunta que não quer calar. O Bitcoin é realmente o ouro digital ou você prefere outro tipo de criptoativo? Eu considero ele ouro digital porque, na verdade, o que dá valor ao ativo ali é a percepção de valor de quem compra, né? Então, e aí é uma coisa muito específica de comportamento humano. Se você for conversar hoje com pessoas que são heavy users de Bitcoin, né, eles normalmente compram para carregar mesmo. E eles não estão nem aí para preço, etc. É esse cara que me faz acreditar no Bitcoin e querer comprar Bitcoin no longo prazo. Né? Por isso que eu acho que o Bitcoin ele é assim Agora, quando a gente... Eu acho que o Bitcoin ele é o ouro digital. Quando a gente vai para outras criptos, né, menores, né, as altcoins que a gente fala, você vê que é uma galera querendo enriquecer rápido. É uma galera falando, olha, aquela altcoin ali vai subir muito, vai explodir. Eu já não gosto, não é um tipo de mercado que eu participo e não tenho muito interesse em desenvolver muito ali dentro. É 100% especulativo, né? Exatamente. E o dólar? A famosa moeda global, né? A gente fala, todo mundo fala, o dólar está fraco, o dólar vai crescer, o dólar perdeu o poder de compra. E o dólar, na sua posição atual como planejador, quando você vai montar uma carteira, esse é um ativo que não pode faltar, o dólar. O que você me fala a respeito do dólar? Então, o dólar ele é um ativo que ele conversa muito bem com a carteira, né? Se a gente for até voltar, olhar para uma parte mais técnica de Markowitz, etc., carteiras eficientes, o dólar ele acaba trabalhando uma descorrelação muito interessante ali para os ativos, então é super positivo você ter um pedaço de dólar na carteira. E a gente tem que sempre lembrar que os ativos brasileiros no mundo eles correspondem a menos de 2% dos ativos globais. Então, poxa, eu não estou no mercado internacional, não estou acessando outros ativos, eu estou preso aqui no Ibovespa, na renda fixa Brasil, que é um mercado super incipiente, né? Então, eu acredito que pessoas que já lidaram com a reserva de emergência, já tem uma boa reserva de emergência, estão começando a investir a longo prazo, pelo menos ali 10% do portfólio tem que estar já em outro país, e não é só comprar dólar, eventualmente um fundo, um COI que está vinculado a dólar, não iria para esse caminho. Eu realmente enviaria o recurso para o exterior para comprar ativos diretamente lá fora. Tá? E hoje é muito fácil você acessar uma conta internacional. Sim. Antigamente tinha altas taxas, custos, tarifas para você mandar um dinheiro para fora. Você, por exemplo, há alguns anos atrás, você tinha que enviar a remessa mínima de $50 mil, $30 mil. Como você acessa o mercado hoje internacional para você aplicar em dólar? Perfeito. Os nossos clientes da XP, eles têm acesso a uma conta internacional sem custo. Né? Então, eles podem abrir uma conta numa corretora americana, né? Tudo pelo aplicativo da XP, não tem que ter aplicativo nenhum novo, você só muda a abinha ali de nacional para internacional e você faz um câmbio ali direto do saldo em conta. Então, é muito rápido, você consegue já montar a sua conta internacional ali em um dia, você já resolveu, já faz o câmbio, já pode começar a comprar os ativos ali, negociar ativos lá fora, e aí você começa a acessar esse universo que ele é muito maior de investimentos do que o universo de investimentos aqui brasileiro. Né? Hoje, pouquíssimos brasileiros têm acesso, né, ao mercado financeiro ou investem pouco. Isso, né, tem diversos fatores. Onde você vê o maior problema? Porque poucas pessoas hoje investem no mercado financeiro. Quando você compara com os Estados Unidos, por exemplo, é uma criança, um adolescente, e você vê aquela família, muitas vezes, até compra ações de presente de aniversário para uma criança. Por
que aqui a cultura é tão diferente e qual o maior problema ou dificuldade das pessoas investirem? Perfeito. Você tocou no ponto central, né? Que é a questão ali da cultura mesmo, né? Então a gente vê o americano desde pequeno ali, ele vai fazer aquela poupança, vai juntar aquele recurso para o filho estudar. Normalmente ele vai comprar ações ali para longo prazo, ele tem esse costume. Você pega o povo japonês, né, que passou problemas ali de escassez muito forte no pós-guerra, problemas ali muito específicos que fazem com que ele seja um povo que poupe muito, guarde muito recurso, né? Então tem essa poupança muito alta, e o brasileiro não, né? E aí, para mim, a resposta, ela tá... claro que ela é complexa, ela está ligada a diversos fatores, né? Mas, principalmente, eu diria que é a questão da gente ter vivido ali períodos grandes de hiperinflação. Eu não vivi, né? Meu pai, minha mãe, você já pegou um pouco mais, né? Mas a gente teve ali esses períodos ali onde a moeda perdia valor muito rápido, e aí o que vale? Quando a moeda não vale nada, o que vale é imóvel, são bens. Né? Você ir no mercado e ver que o preço está sendo reajustado 4 vezes, 5 vezes no mesmo dia. Poxa, por que você vai querer ter dinheiro financeiro? Vai querer guardar, acumular dinheiro? Então, isso trouxe ali um problema muito grave da gente não querer poupar recursos. E isso tem tudo a ver também com a questão do juro do nosso país, né? Porque quanto mais um país, a população de um país poupa recursos, mais ela guarda dinheiro, no longo prazo aquilo vai virando uma reserva de poupança que pressiona a taxa de juros para baixo e também está muito ligado a crescimento econômico. Porque pensa o seguinte, o Japão teve juros nominais abaixo de zero, juros longos de 20 e 30 anos. O que é essa sinalização econômica que o povo japonês estava dando? É assim, olha... Eu quero guardar, estou guardando muito dinheiro. E para manter a economia aquecida, o Banco Central baixava cada vez mais os juros. Isso incentiva investimentos de longuíssimo prazo. Por exemplo, tecnologia, coisas que envolvem capital intensivo. Então, como que eu vou, no Brasil hoje, fazer um investimento numa infraestrutura maior, numa tecnologia mais específica, pesquisa e desenvolvimento? Como que eu faço isso com um juro de 15% ao ano? Né? Nada vai pagar 30 anos de 15% ao ano, nada vai dar esse retorno. E à medida que eu tenho uma população mais educada financeiramente, uma população que vê valor em acumular dinheiro, eu tenho uma tendência a pressionar aqueles juros para baixo, e isso traz ali potencial de investimento de longo prazo em tecnologia, em desenvolvimento, em pesquisa, que são coisas que de fato mudam um país, né? Interessante seu ponto de vista. Um ponto relevante da nossa conversa, você falou até de hiperinflação. Essa cultura do povo brasileiro em investir em imóveis, comprar imóveis, é uma fuga para fugir da hiperinflação? Exatamente. O pessoal tem aquele histórico na mente, né? Então, quando a gente fala de cultura, é muito da vivência, do que a gente acredita, dos nossos valores. Então, uma pessoa que guardou imóvel se deu muito bem. E todo mundo ao redor tem aquela lembrança, né? Então, por isso que eu comentei, né? Tem uma diferença de gerações aí. As gerações mais antigas gostam muito de acumular esse recurso em imóveis. E isso, inclusive, gera uma distorção no próprio mercado imobiliário. Porque se você for ver, o nível de aluguel ele é muito inferior ao que deveria ser. Então, se você pegar, durante muitos anos, a média de aluguel no Brasil é 0,4% ao mês. O que isso quer dizer? Compensa muito mais você alugar do que você comprar. Você tinha uns juros, por exemplo, de 12%, 13% ao ano. Só que eu estou pagando menos de 6% ao ano para morar no imóvel. Então, é uma equação um pouco complexa, eu posso estar confundindo vocês um pouco. Mas, assim, pensa que se eu estou gastando 6% para morar no imóvel e o imóvel ele valoriza 6% ao ano, a matemática ela iguala no 12% ao ano, mais ou menos, né? Então, se o financiamento está 13%, 14%, não vai compensar você comprar um imóvel, compensa você alugar, né? Porque meu imóvel vai crescer 6% ao ano e eu vou estar pagando 14% de juros. Ou seja, eu estou perdendo 8%, sendo que eu poderia estar perdendo 6% de aluguel. Então, essa cultura dos brasileiros de quererem acumular recursos, querer acumular patrimônio em imóveis, gera uma distorção que faz com que hoje seja mais vantajoso você alugar um imóvel do que efetivamente você comprar um. Os corretores não vão gostar da sua conta. Com certeza. Qual conselho hoje você daria para quem está entrando no mercado financeiro? Aquele jovem acabou de sair da faculdade ou está pensando em entrar no mercado financeiro, ele fala, olha,
eu quero ir para esse segmento, né? Eu quero ir para eu quero trabalhar nesse segmento, nesse mercado. Qual conselho você daria? Eu acho que primeiro não se comparar a ninguém. Então, por exemplo, não comparar a minha situação. Eu tive sorte em vários aspectos para conseguir construir a carreira que eu construí. Mas o cavalo sempre passa, cara, e você tem que estar pronto para selar ele. Então, não fica se apegando a situações específicas da sua vida, sempre vai ter uma nova chance, sempre vai ter uma nova chance. Então, quando você tiver uma oportunidade de entrar para uma empresa, poxa, entende aquele business, vai atrás de aprofundar, vai atrás de agregar valor ali. E você não vai fazer isso necessariamente pelo teu patrão, pelo teu chefe, mas você vai fazer aquilo porque aquilo vai te colocar um degrau acima. Então, sempre buscar aprendizado constante, sempre buscar evoluir. Eu acho que é um caminho ali que faz todo sentido para uma pessoa que está entrando hoje no mercado. E todo mundo acha que você já entra ganhando dinheiro na profissão. Todo mundo vende essa ideia que você tem tempo livre, que você consegue ter flexibilidade na agenda e que você já vai entrar ganhando dinheiro. Me conta um pouquinho, esse é o primeiro passo, como que é o início da profissão e qual é o ponto mais mágico dessa profissão, porque tem uma série também de benefícios. Sim. Eu gostaria que você falasse para o cara que está entrando qual é a pior barreira que ele vai poder passar ali no início e depois o que ele vai colher ao longo dos anos quando você já está consolidado. Sim, perfeito. Eu acho que a nossa profissão, e aí você citou o corretor imobiliário, é uma profissão bem parecida com o corretor imobiliário, né? Então você tem corretores ali que eles conseguem acessar clientes de alta renda, vender imóveis muito grandes, receber comissões maiores, né? E você tem aqueles corretores que ficam por muitos anos presos ali atendendo clientes menores, vende aquele imóvel de 200, 300 mil, uma vez no mês, etc. Então, eu acho que o grande risco ali dessa profissão é você nunca conseguir se aprofundar e ter uma carteira, acessar uma carteira de clientes grandes, muitas vezes por acesso que você tem, muitas vezes por você não conseguir acessar aquele público ali específico, que é o que vai te fazer ganhar dinheiro ali dentro, né? E aí você queria entender mais de benefícios também? Não, eu acho que o ponto é assim, qual é a principal vantagem depois quando você tem uma carteira já consolidada, como a sua, uma carteira super relevante, quais são os pontos positivos ali da profissão, né? De flexibilidade, de remuneração. O que você mais encanta nessa profissão que já está consolidado e bem sucedido nessa profissão? Eu acho que assim como os juros, os investimentos têm ganho de longo prazo, a nossa profissão também. Então, à medida que você está há mais tempo no mercado, você começa a ter mais relevância, você começa a ter mais confiança, mais autoridade dos clientes. Então, chega um momento que o cliente ele está pensando em fazer uma operação financeira, ele está pensando em fazer um crédito, um câmbio, que muitas vezes é algo nem tão vinculado ao nosso dia a dia. Poxa, ele fala, deixa eu ligar para o Matheus, deixa eu ligar para o Cláudio, que eu acho que eles vão conseguir me ajudar. Eu gosto muito disso, eu acho que você ter esse network, ter essa confiança desses clientes, é um negócio assim que me brilha o olho mesmo, sabe? Ele contar comigo como ponto focal para ajudar ele nos investimentos do dia a dia é um negócio sensacional. Eu falo para os meus clientes que qual é a sua missão, né? Obviamente, quando você fala em missão, em propósito, é algo muito mais de cada um. Mas a grande missão é poder ajudar realmente as pessoas a construir uma carteira legal, a construir um patrimônio, porque você até mesmo citou, não é o dinheiro pelo dinheiro, é para a educação dos filhos, é para realizar o sonho de comprar uma casa, é para fazer aquela viagem também com a família que a pessoa sempre desejou. Qual é o propósito realmente que você está ajudando aquela família, né? Exatamente. Eu acho que isso é um dos principais pontos que encanta a nossa profissão. Sim, gera uma satisfação muito grande a gente poder ajudar essas pessoas. Né? Essa pergunta, se você tivesse 20 anos, o que você faria de diferente? Você tem 28. Eu acho que eu vou perguntar, se você tivesse 18 anos, o que você faria de diferente? Eu acho que quando a gente é muito novo, a gente tem aquele ímpeto, né? aquele hormonal mais agressivo, né? De querer bater muito no que a gente acha certo e justo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito assim. E ao longo do tempo eu tive que aprender a manejar melhor esses ímpetos, né, para lidar de uma forma mais política. Então, poxa, no ambiente de trabalho,
Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para o Matheus mais novo poxa, dá uma segurada, tá tudo bem. Essas pessoas vão te ajudar no futuro. Muitas vezes você não concorda com alguma coisa agora, mas lá na frente vai dar certo, vocês vão se dar bem. E à medida que eu conseguir agregar isso mais e ter esse autoconhecimento, conseguir melhorar esse meu lado, eu só colhi bons frutos, né? Bons relacionamentos. Eventualmente eu não concordo com algumas coisas, mas a gente não precisa concordar com tudo, né? Eu acho que o amadurecimento, em parte, também ele traz pra gente essa visão de poder olhar pelo lado do outro também e ter um pouco mais de carinho. Tem algum ponto que, se você pudesse voltar na profissão, você falaria, eu faria diferente no meu atendimento ou na minha decisão? Tem algum ponto que te marcou ali na sua carreira? Eu acredito que durante algum período ali de 2019 a 2021, eu tive um comportamento um pouco mais de trazer um pouco mais de agressividade para algumas carteiras que não tinham o perfil. Então, acho que eu era bem novo, não tinha tanto aquele feeling de entender o perfil de alguns clientes, né? E muitas vezes a gente também chega um momento que a gente tem aquele viés de controle, né? A gente acha que consegue controlar e prever o mercado. Então, eu vou fazer uma ordem aqui agora. Não, vai acontecer, vai dar certo. E muitas vezes a gente está errado. A gente tem que ter essa visão. Então, se eu pudesse voltar atrás, provavelmente eu teria tratado alguns clientes com um pouco mais de como que eu posso dizer? Um pouco mais de cuidado, né? Entendendo um pouco mais o perfil e trazendo ali uma carteira que fosse mais aderente, talvez, ao perfil que ele tinha naquele momento, né? E um assunto super polêmico que está em alta, o caso do Banco Master. Como você hoje enxerga essa situação, que foi um dos maiores escândalos que aconteceu aí no mercado financeiro? O caso do Banco Master, a gente viu muita gente criticando ali o mercado de assessoria de investimentos, né? Infelizmente, a gente não tinha acesso a muitas das coisas que estão sendo, eu diria quase tudo que está sendo veiculado hoje na mídia. Se você fizer um estudo simples de voltar lá atrás, volta em 2023, 2024, onde estava forte aquela comercialização de ativos do Master dentro da XP, dentro do BTG, dentro do Nubank. Volta lá, olha os números, entenda o que estava acontecendo com o banco. Você vai ver que ali a gente tinha números muito bons, saudáveis do banco sendo divulgados. Claro que a gente hoje sabe que tinha fraude envolvendo ali, mas a gente, infelizmente, na distribuição de investimentos, a gente não consegue pegar isso, como mesmo casas de análise e gestão não conseguiram pegar casas americanas, Ambipar, né? São coisas que quem deveria estar protegendo a gente, né, os nossos clientes, seriam os auditores, que é quem está lidando no dia a dia dos números daquela empresa e tem capacidade de acessar aquilo ali e entender, poxa, aqui está acontecendo uma fraude, deixa eu antecipar isso aqui, né? No nosso caso, a gente, poxa, eu tenho ali um ativo com uma remuneração bem elevada, porém eu tenho um seguro, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, existe uma racionalidade grande ali na compra daquele ativo, claro, num percentual abaixo do limite do FGC, num percentual que faz sentido dentro da liquidez daquele cliente, né, entre as especificidades daquele cliente, mas eu vejo muito engenheiro de obra pronta. Ah, que maluco, você alocou no Master, olha lá, volta atrás, olha os números do banco, mostra onde estava ruim ali, e aí sim a gente pode começar a discutir melhor esse assunto, né? E eu quero fazer uma pergunta para você sobre esse tema, né? Como construir uma relevância no mercado financeiro antes dos 30? Qual é o segredo que a gente fala? Qual é o segredo da Coca-Cola? Aonde uma carteira relevante, certificação que poucos assessores têm? Uhum. Qual é o grande lance para você construir uma carreira de sucesso no mercado financeiro antes dos 30 anos? Eu acredito que você tem que começar a estudar bastante cedo, né? Ter essa vontade de evoluir dentro do mercado, porque uma vez que você está estudando, você está cada vez agregando mais conhecimento, mesmo que você não entre na empresa mais certa, você não tome o primeiro rumo mais certinho possível, você já vai estar um passo à frente dos outros. Então, tentar sempre estar evoluindo ali o conhecimento, porque à medida que forem passando os cavalos, né, como eu dei o exemplo das oportunidades ali na vida, você vai estar mais apto a poder selar ele e conseguir absorver aquela oportunidade e poder crescer ali. Então, o que me
o que me trouxe, eu não tenho dúvidas. Talvez eu poderia chegar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, aonde eu estou hoje, mas o que me fez chegar onde eu estou hoje foi sempre essa curiosidade e essa vontade muito grande de querer estudar. E eu procuraria, quem quer crescer no mercado financeiro, uma boa faculdade de economia, gasta 1 ano a mais, 2 anos a mais, passa numa pública, pega uma bolsa, assim como eu fiz, porque você vai ter uma economia muito grande, seja para você, seja para seus pais, que às vezes têm uma condição de pagar uma faculdade melhor. Passa numa pública, pega uma bolsa, pega uma faculdade boa de economia, que você já vai estar meio caminho andado. Porque, infelizmente, querendo ou não, quando você senta numa sala de RH, eles vão, você pegar hoje as melhores vagas no mercado, eles vão filtrar as faculdades que eles gostam e você tem que passar nesse primeiro filtro. O segundo filtro você está disposto a pôr energia, estudar, agregar para aquele business, você vai crescer na certa. Matheus, se formou muito jovem, fez uma faculdade excelente em economia e tomou a decisão de ir para São Paulo. Quais foram os desafios lá em São Paulo? O que você encontrou de dificuldade? O porquê São Paulo também, né? Todo mundo fala que é uma cidade excelente, mas tem seus desafios também. Como foi a vida em São Paulo? Então, quando eu decidi ir para São Paulo, eu tinha ali passado em algumas faculdades também no interior do Paraná, né, que tinham ali o curso de economia. Porém, eu não via muito mercado para atuar ali. Então, inclusive, eu havia passado no começo do ano, estava estudando de novo e consegui entrar na PUC ali na segunda chamada. Inclusive, o resultado saiu na quinta-feira e as aulas começavam na segunda. Então, foi uma loucura. A sorte que eu tinha um tio em São Paulo que pôde me recepcionar ali por algum tempo, até eu achar algum lugar para ficar, né? Mas, assim, foi um momento muito difícil, né? Eu já tinha namorado em Marília, acostumado ali com a minha mãe, que sempre gostou de mimar bastante, então fazia a maior parte dos serviços de casa ali. E aí, para mim, foi foi bastante novidade. Então, tive que começar a cozinhar, passar, lidar com aquelas demandas domésticas, né? E morei nos lugares assim que não me orgulho nem um pouco, cara. Então, São Paulo ali, com o nível de renda que a minha família tinha, acabei morando nos lugares meio quebradas. Trabalhei de garçom durante algum tempo, até conseguir me firmar ali no mercado financeiro. Então, tiveram ali alguns perrengues nesse momento da vida. Interessante. Dinizo, eu gostaria de agradecer muito. O bate-papo foi muito rico. A gente conseguiu passar aí por toda a sua experiência, sua bagagem. Parabéns aí pela trajetória. São poucas pessoas que chegam aí numa carteira tão relevante, conseguiram, né, sair da profissão e dar um up aí em curto espaço de tempo e conseguir se destacar na profissão, estudar, não parar, fazer algo diferente, ter morado em diversos lugares e acho que o ponto principal é ter agregado para as pessoas que você atende. Então, parabéns pela profissão, parabéns pela trajetória. Obrigado. E agradeço demais pelo bate-papo aí. Obrigado, Claudião. Valeu, cara. Valeu, cara. Tamo junto. Tá bem.